Mais de 400 mil pessoas na China perderam o acesso ao seu dinheiro, pois os bancos estão ficando sem dinheiro e à beira da falência. Se cavarmos mais fundo, o número provavelmente será maior. Quando você coloca seu dinheiro no banco, espera que o banco lhe pague alguns juros. Idealmente, o banco emprestaria seu dinheiro para outra pessoa e cobraria juros mais altos. As taxas de juros das contas de poupança estão em torno de 1%, enquanto as taxas de cartão de crédito estão em torno de 20%. Essa diferença depois de pagar a você é o lucro que o banco deve ter, ou seja, um lucro de praticamente 19%. No entanto, sempre que você verifica sua conta bancária, ainda diz que seu dinheiro está no banco e você pode sacar quando quiser. E isso é por causa de um sistema. Chamamos de banco de reservas fracionárias. Os bancos podem ficar com 10% de seu dinheiro e emprestar o restante. Então, se sua conta bancária mostra que seu dinheiro está lá, na verdade não está. Isso não é um problema quando a economia está indo, ótimo. As pessoas não costumam retirar todas as suas economias da noite para o dia, especialmente se forem milhões de dólares. Um banco é onde você esconde seu dinheiro, especialmente considerando os juros mínimos que eles pagam a você, que geralmente é significativamente menor que a inflação. Mas no momento em que as pessoas sentem que seu dinheiro não está seguro no banco, eles correrem para o banco para retirar suas economias, mas por causa do sistema bancário de reservas fracionárias, os bancos não poderiam pagar todas as pessoas e isso causaria a falência do banco. É o que está acontecendo na China e cerca de 4 mil bancos na China estão à beira da falência. Mesmo que só uma fração desses bancos entre em colapso, as consequências podem ser devastadoras, pois isso pode levar a economia a uma crise que levaria toda a economia ao colapso. E esse é apenas um lado do problema. O outro lado é o crash imobiliário que a China está enfrentando. Os bancos podem enfrentar 350 bilhões de dólares em perdas por crise imobiliária. A S&P Global Ratings estimou que 2,4 trilhões de yuans, que dá 356 bilhões de dólares, estão em risco. Enquanto Deutsche Bank AG alerta que pelo menos 7% dos empréstimos à habitação estão em perigo. O mercado imobiliário é a base da economia chinesa, que parece estar prestes a estourar. O governo está gastando centenas de bilhões de dólares para salvá-lo, mas só pode amenizar a crise e não evitá-la. Mesmo que a China, de alguma forma, por algum milagre, salve seu mercado imobiliário, isso está longe de acabar. Se a economia da China sobreviverá aos próximos 6 meses é uma grande questão. Por que exatamente a economia da China está prestes a entrar em colapso? E por que será que investidores como Cathie Woods estão vendendo suas ações e deixando a China para sempre? Apesar da rica história da China, nos últimos 2 séculos, a China sofreu nas mãos de invasores estrangeiros, como a Europa e o Japão. E na maior parte do século XX, o país estava empobrecido a ponto de milhões não terem condições de colocar comida na mesa. Em apenas alguns anos, de 1959 a 1961, de 15 a 55 milhões de pessoas morreram devido à fome. A China estava isolada. Não negociava com o mundo e olhava para ele com muito ceticismo, mas Deng Xiaoping decidiu abrir o país para estrangeiros e criou zonas econômicas especiais onde empresas estrangeiras poderiam entrar e explorar a mão de obra barata da China. Trabalhar 16 horas por dia em uma fábrica é muito melhor do que morrer de fome. Empresas inundadas na China e zonas econômicas como Shenzhen e Xangai se tornaram algumas das cidades mais ricas do mundo inteiro. Em 40 anos, o PIB da China subiu de 191 bilhões de dólares para quase 15 trilhões de dólares. Tornou-se literalmente a fábrica do mundo. Ela fabrica de tudo, desde roupas baratas até tecnologia avançada, como iPhones. Apesar da tensão entre a China e os Estados Unidos é seu maior parceiro comercial.
exporta quase $500 bilhão em mercadorias para os Estados Unidos, e a União Europeia é seu segundo maior parceiro. Enquanto o PIB de $15 trilhões parece enorme, o PIB per capita da China é muito menor do que você imagina. São cerca de $10 mil, tornando-se um país em desenvolvimento como a Rússia ou a Turquia. A China ainda tem que percorrer um longo caminho se você comparar com economias avançadas como a Alemanha, Japão ou Estados Unidos. Um dos principais desafios que qualquer país em desenvolvimento enfrenta é a armadilha da renda média. É uma situação em que uma nação se torna rica o suficiente onde os trabalhadores se tornam muito ricos. Naturalmente, eles exigirão salários mais altos. Salários mais altos tornam os bens manufaturados mais caros, e de repente, o país perderá sua vantagem competitiva de ser um fabricante barato. Assim, a corporação que inicialmente veio para a China em busca de mão de obra barata fará as malas e se mudará para outro lugar onde o custo da mão de obra ainda seja acessível. Apenas alguns dias atrás, a Bloomberg informou que a Apple planeja começar a fabricar o iPhone 14 na Índia em cerca de 2 meses. Após seu lançamento fora da China, a empresa vem trabalhando com fornecedores para aumentar a fabricação na Índia, e os primeiros iPhone 14s do país devem ser concluídos no final de outubro ou novembro. A Índia é onde a China estava de volta na década de 1990 e está investindo na infraestrutura que permitirá às empresas transferirem facilmente sua produção para a Índia. Por que pagar salários mais altos, quando você pode fazer isso na Índia, por uma fração do preço? A Apple não está sozinha. Um estudo da UBS Evidence Lab descobriu que impressionantes 76% das empresas americanas com fábricas na China estavam em processo de mudança de operações para outros países em 2020. Isso inclui marcas como Nike, Microsoft, Dell, Intel e muito mais. A tensão entre os Estados Unidos e a China está aumentando. Qual seria a resposta dos Estados Unidos se a China decidisse invadir Taiwan? Sanções semelhantes às impostas à Rússia. Como as empresas americanas continuarão funcionando com tais sanções? É por isso que a maioria deles planeja realocar suas plantas. Mesmo empresas não americanas, como Hyundai Motor Group, também tomaram medidas para mudar a fabricação da China. Os Estados Unidos têm investido fortemente na Ásia. A Associação das Nações do Sudeste Asiático, que é uma união política e econômica de 10 Estados-membros do Sudeste Asiático, que os Estados Unidos querem usar como alternativa para as empresas americanas se mudarem. Após as severas sanções do Ocidente sobre a Rússia, onde empresas internacionais como McDonald's e Starbucks tiveram que vender seus negócios por centavos, nenhum país se arriscará a permanecer na China. Embora possa parecer que a China é rica o suficiente para sobreviver por conta própria sem empresas ocidentais, a China está produzindo smartphones, carros elétricos e drones, então ela pode competir com os Estados Unidos. Infelizmente, isso não é inteiramente verdade. Embora algumas empresas chinesas tenham tido grande sucesso como BYD ou Huawei, elas dependem muito de empresas americanas para seus componentes. Pegue a Huawei como exemplo. A empresa estava crescendo tão rápido que quase ultrapassou a Samsung e a Apple como a maior vendedora de smartphones do mundo, mas algo deu errado em 2019 quando os Estados Unidos impuseram sanções à empresa. Apesar da tecnologia da Huawei, ela pode ser altamente dependente de semicondutores, o componente mais importante em um smartphone. E se você der uma olhada nas empresas que dominam esse setor, todas são americanas. Pense na Nvidia, Intel, Qualcomm, Broadcom, AMD, etc. As outras 3 empresas que não são dos Estados Unidos. Empresas como TSMC, ASML ou Samsung dependem muito de empresas americanas como Cadence ou Synopsys para projetar seus chips. Mas isso é apenas uma parte do problema. Os 2 maiores parceiros comerciais da China estão prestes a entrar em recessão. Sem gás russo,
Os investidores estão tão preocupados que a União Europeia passará por uma crise financeira difícil e estão vendendo seus euros ao ponto em que o euro atingiu o nível mais baixo de todos os tempos. Sem a energia necessária, as fábricas terão que fechar, o que muitos já fizeram na Alemanha. Está cansado de abrir a carteira todo final de mês e não ter mais dinheiro? Está cansado de não poder sair para uma viagem porque está sem grana? Que tal fazer uma renda extra no conforto da sua casa, trabalhando pouco e de uma maneira rápida? É só clicar no primeiro link da descrição. Esse método já mudou a vida de milhares de famílias. Obrigado por assistir. Para ficar por dentro de mais vídeos como esse, basta se inscrever aqui no canal e te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima!